Vivemos em dias muito difíceis. Cada dia que passa, se nós pararmos para analisar e ficarmos preocupados com as notícias, com aquilo que nós vemos, né, nas mídias, nós vamos viver cada dia mais apavorados, com medo, com uma incerteza do que vai acontecer no futuro. Mas uma coisa nós precisamos entender: existe um Deus que de fato nos ama. E ele provou isso. Há mais de 2000 anos atrás, ele provou isso entregando o seu único filho por nós. E muitas das vezes nós não temos entendido isso. Precisamos entender que o Deus que criou os céus e a terra, o Senhor que te criou, que nos formou e que tem um propósito, tem algo especial para cumprir na minha vida e na sua vida, ele jamais nos desampara. E uma coisa que nós precisamos entender: nós não podemos focar, nós não podemos estar preocupados com a luta, com a adversidade, nós não podemos olhar somente para o problema, precisamos olhar para Deus e se achegar mais a Ele. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que a palavra de Deus fala no Salmo 34, o versículo 9 e depois o versículo 11. Olha que interessante. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua necessidade neste momento? Aqui está falando que, primeiro, tema a Deus, ame a Ele de todo o seu coração, tenha reverência ao Senhor, tenha uma vida digna que realmente alegre o coração de Deus. E o que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida se nós tivermos uma vida temente, uma vida realmente que agrada ao coração de Deus? Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Então, se nós tirarmos os nossos olhos do problema, se nós tirarmos nossos olhos daquilo que nós precisamos e focarmos em buscar a Deus, em ter um coração na presença dele, nada vai nos faltar. Se a palavra de Deus está falando isso, pode ter certeza que no momento oportuno o Senhor ele vai suprir a nossa necessidade. Precisamos crer que a palavra de Deus ela é viva, que a palavra de Deus é poderosa e ela pode nos surpreender. Mas às vezes nós podemos falar: poxa, William, eu penso tanto, mas o que é o temor? O que é esse temor? Às vezes eu digo, até para mim mesmo, o sentido verdadeiro, na essência, o que é complicado da gente expressar. Mas olha o que interessante que o próprio Deus fala conosco. No versículo 11, filhos, vinde e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Filhos, vinde e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha só, Deus ele é tão lindo, ele é tão incrível, tão maravilhoso, que ele mesmo está falando que precisamos temê-lo. Depois de 2 versículos ele fala: filhos, vinde e escutai-me. Ouça o Senhor, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O Senhor ele quer nos ensinar o que é temer a Ele verdadeiramente. O Senhor quer se revelar a nós, assim como se revelou para o povo de Israel, fazendo inúmeros milagres ali no passado. Mas eu vejo que hoje em dia o maior milagre que nós podemos experimentar e viver e olhar com os nossos próprios olhos é a transformação, a salvação, né, de uma vida e a transformação do nosso caráter, que pela nossa própria força nós não conseguimos. Então, fica aqui o meu encorajamento: tire os olhos do seu problema, fixe os seus olhos em Deus, busque a Ele, agrade o coração de Deus, tema o Senhor, peça a Ele para Ele te ensinar, porque se a palavra de Deus está falando que, filho, vinde e escutai-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor, eu tenho a plena convicção que o Senhor quer te ensinar, que o Senhor quer me ensinar também o que é o temor do Senhor. Então venhamos olhar
firmemente para o Senhor e clamar a Ele. E os nossos problemas, aquilo que nós precisamos, Ele vai suprir, porque Ele é poderoso para fazer isso no momento que Ele quiser, no estalar de dedos. Mas o problema é, o nosso coração tem que estar na presença dEle. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.